poucos políticos viveram o que Kissinger viveu e tiveram a influência que Kissinger teve como secretário de Estado americano entre 1973 e 1977, mas ainda antes disso, logo a partir de 1969, como conselheiro de Richard Nixon. Se somarmos a isso o facto de Henry Kissinger ter nascido, na verdade, Heinz Kissinger, na Alemanha, em 1923, e foi um homem que fugiu, um homem ainda na altura, um jovem, fugiu ao nazismo com os pais para os Estados Unidos em 1938, mas já tinha 15 anos na altura, portanto sabia o que é que se estava a passar. Então percebemos que estamos diante de uma figura rara que viveu o seu American Dream de uma forma que muitos consideram fria, cínica, conspirativa, uma espécie de encarnação perfeita do que é a realpolitik. Rui, eu gostava que nos falasses de Henry Kissinger de um modo geral, mas que já agora olhasses em particular para a sua relação com Portugal, já que era ele quem estava ao leme da política externa americana na altura do 25 de Abril e da descolonização portuguesa. Quem foi este homem, Rui? Bem, este homem, de facto, como tu disseste, ele é National Security Advisor do presidente Richard Nixon e depois do presidente Ford, entre 1969 e 1975, e a partir de 1973 até 1977 também é Secretary of State. Uma espécie de ministro dos negócios estrangeiros. Pois, agora, isto foi quase há meio século, isto é, houve muita gente que desempenhou estas funções. Por exemplo, uma coisa curiosa, o secretário de Estado de Ronald Reagan, George Shultz, que também morreu com mais de 100 anos, e foi secretário de Estado de Ronald Reagan entre 1982 e 1989, portanto, uma época também fundamental, mas nós não falamos do George Shultz, não falamos. Dizer, e ele também viveu até aos 100 anos e não tinha esta presença do Kissinger, quer dizer, acontece qualquer coisa, as pessoas vão ouvi-lo, o que é que ele tem para dizer, ainda agora sobre a guerra da Ucrânia, sobre a inteligência artificial, acho que ele está a escrever um livro sobre a inteligência artificial, portanto, agora, porque é que ele impressionou? Portanto, obviamente não foi por ter sido secretário de Estado, nem por ter vivido até aos 100 anos, porque houve outros que foram secretários de Estado e também viveram até aos 100 anos, portanto não foi só por causa disso. Eu acho que há uma dimensão que é a história pessoal dele, uma história pessoal improvável, portanto, este rapaz judeu, alemão, que chega aos Estados Unidos em 1938, aos 15 anos, que mantém até o sotaque alemão, ele fala inglês com sotaque alemão até hoje, quer dizer, porque obviamente chega aos Estados Unidos já crescido, quer dizer, portanto não é uma criança. Agora ele chega aos Estados Unidos em 1938 e 30 anos depois é o principal conselheiro do presidente dos Estados Unidos para a política externa, quer dizer, é uma história improvável, quer dizer, como é que só nos Estados Unidos da América. Só nos Estados Unidos da América. E depois, eu acho que ele tem também uma segunda dimensão que é muito interessante, que é ele é um intelectual, quer dizer, ele é um académico formado em Harvard, é um professor, um doutorado, etc. Portanto, ele representa, digamos, a ideia do intelectual na política, mas no caso dele associado não àquilo a que geralmente associamos os intelectuais, que é uma visão idealística da política ou uma falta de experiência política, uma falta de sensibilidade para o lado prático da política. Kissinger, sendo um intelectual, sendo um académico, parece que traz para a política, pelo contrário, uma sensibilidade ainda maior ao lado prático do que é costume. Portanto, ele é um homem muito mais prático do que os políticos. Quer dizer, os políticos todos parecem idealistas comparado com este intelectual que vem para a política. E, portanto, não parece aquele homem, o homem de ideias destinado a entrar em choque com a realidade. Sim. Ele, pelo contrário, parece o homem da realidade destinado a mostrar a limitação das ideias. Quer dizer, portanto, é uma espécie, há um paradoxo de Kissinger, quer dizer, que o torna fascinante este intelectual que, de repente, parece que está a ensinar aos políticos como é que têm de ser céticos e têm de ser frios e têm de ser... E repara, é um contrário, ele não é o único intelectual americano que entra para a política. Portanto, os Estados Unidos há uma grande relação entre a política e as universidades e os centros de estudos, etc. E, por exemplo, na mesma época que ele, há um outro intelectual muito importante do lado do Partido Democrata, o Kissinger está do lado do Partido Republicano, que é John Kenneth Galbraith, o economista, etc. E o John Kenneth Galbraith é extraordinariamente... digamos, é o caso notório do homem de ideias que está constantemente a ser frustrado pela realidade. E Kissinger não é nada disso.
Portanto, ele de repente tem este lado fascinante que é, vamos lá aqui estudar um intelectual na política e não temos este intelectual não tem os problemas que os intelectuais costumam ter na política, como o John Kenneth Galbraith, que está sempre a lamentar-se, que os políticos não levam a sério as grandes ideias, as grandes visões e que não têm, não sabem, e que só são gente ligada às pequenas coisas. A pureza perdida. Não, Kissinger não é nada disso, quer dizer, tem esse lado. E depois o outro lado que eu acho fascinante e que torna Kissinger fascinante é que ele é ele atua na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele, da Segunda Guerra Mundial, serviu no exército americano quase como intérprete, e depois como mais do que isso durante a guerra na Europa. Portanto, ele está na Segunda Guerra Mundial e agora ainda continua a falar nas primeiras décadas do século XXI, desde a guerra do Iraque até agora a guerra na Ucrânia. Mas, curiosamente, aquilo que ele representa, aquilo que ele quer representar é uma força do passado, uma coisa do passado. E ele diz muito explicitamente. O que ele quer representar, basicamente, é um homem de Estado do princípio do século XIX. É isso que ele quer representar. E ele diz muito claramente, aliás, nesta última entrevista que deu agora em abril e que foi publicada em maio à revista The Economist, ele diz, em toda a política externa tem de haver um elemento do século XIX. Quer dizer, é necessário haver um elemento. Portanto, ele é um homem do século XIX. Mas que qualidades é que ele via nesses homens do século XIX? Eu acho que ele tem, sobretudo, esta ideia que o que interessa é instaurar um sistema. Portanto, ele vai contra a ideia de que a história é feita por forças impessoais e que os indivíduos são irrelevantes. Portanto, ele acha que não, os indivíduos são importantes. E que esses indivíduos, perante aquilo... Portanto, ele acha que há dados da história, há dados em política, isto é, a geografia, os recursos, aquilo que aconteceu no passado, portanto, são dados, mas que o estadista, portanto, aquilo que ele tem na cabeça como o melhor operador político, deve trabalhar com esses dados. Quer dizer, até porque esses dados não determinam aquilo que se deve fazer. Esses dados apresentam sempre uma multiplicidade de opções e, portanto, é preciso trabalhar, ter ideia do que fazer com aqueles dados. É preciso escolher sempre. E para isso é preciso ter uma ideia do que fazer. Quer dizer, e essa ideia é a ideia do princípio do século XIX que ele traz. Mas isso não é realismo, não é? O realismo quer dizer uma outra coisa, que é quase a realidade impõe-se a nós próprios e fazemos o possível. Isto é o realismo, quer dizer, isso para Kissinger é o realismo, embora também possa ser considerado um idealismo. E o Neil Ferguson, ele escreveu, é um historiador britânico que foi convidado a fazer a biografia de Kissinger e que também gosta muito de paradoxos, então intitulou o primeiro volume Kissinger o idealista, quer dizer, o idealista, isto é, o homem da realpolitik, de repente é um idealista. Primeiro, dizer uma coisa, quer dizer, Kissinger não é propriamente neutral nem um cético, quer dizer, ele tentou sempre até, isto é, secundarizar a sua história pessoal como judeu alemão, refugiado da Alemanha nazi, sobrevivente do Holocausto, isto é porque uma parte da sua família é assassinada pelos nazis. Portanto, ele agora, nunca jogou essa cartada. Nunca jogou isso, quer dizer, nunca tentou fazer disso, quando as pessoas, como é que isso o influenciou, ele tenta menorizar isso. Mas é óbvio que ele não é um cético, ele é um crente nos Estados Unidos. É um crente na democracia americana, no papel americano no mundo. Dentro daquela ideia que ninguém conseguia acreditar tanto nos Estados Unidos como alguém que não nasceu lá. Nos Estados Unidos, mas que deve a sua vida, deve a sua carreira aos Estados Unidos e à América. Portanto, o horror do nazismo e depois o horror do comunismo são parte da natureza de Kissinger. Mas o seu ponto de partida para pensar o pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, o mundo depois de 1945, é diferente de muitos outros políticos americanos. Isto é, muitos políticos americanos, a ideia que eles têm do que é que os Estados Unidos devem fazer é os Estados Unidos devem erradicar o mal do mundo. Os Estados Unidos devem aproveitar a sua força, a força que tinham em 1945, a única potência nuclear, a enorme capacidade de projetar o seu poder militar em todos os teatros de operações possíveis e imaginários no mundo, que isso devia ser aproveitado para erradicar
o mal do mundo. Já tinham erradicado o nazismo, podia-se também erradicar o comunismo. Portanto, tentar ir para uma política de confronto final com estas ameaças ao mundo livre, quer dizer, à liberdade no mundo. Mas Kissinger não é nisso. Kissinger não tem, quer dizer, Kissinger tem uma visão completamente ou muito diferente. Quer dizer, ele acha que o papel dos Estados Unidos não deve ser erradicar o mal no mundo, até porque pelo facto de haver armas nucleares depois de 1945 e pelo facto da União Soviética, no fim dos anos 40, também já ter armas nucleares, isso implicaria o risco de uma destruição total na vida do planeta. Portanto, nunca se poderia ir para essa ideia de erradicar o mal do mundo. E, por outro lado, ele provavelmente terá dúvidas sobre a possibilidade de erradicar o mal do mundo. Portanto, aquilo que ele imagina como a opção certa é criar um sistema onde, embora o mal exista, ele esteja contido e seja incapaz de subverter o mundo. Portanto, esta é a ideia dele. Quer dizer, portanto, nós temos a ideia de que... Mas isso bate com aquilo que estavas a dizer. É uma espécie de idealismo através da realpolitik. Sim, é um idealismo diferente, porque nós temos a tendência para identificar o mundo ideal com um mundo sem imperfeições, sem mal. E o Kissinger identificou o mundo ideal com um mundo onde há mal, onde há imperfeições, mas onde essas imperfeições e esse mal não podem destruir o mundo. Quer dizer, portanto, esta é a visão dele. Portanto, ele continua a ser um idealista, mas é um idealista onde o mal, a imperfeição, as coisas todas podem correr mal, continuam a estar no sistema, esta ideia do sistema. Eu acho que o seu ideal é o ideal da política pós-napoleónica, depois do Congresso de Viena. Portanto, em 1815, as potências europeias, a Prússia, a Rússia, a Áustria, a Grã-Bretanha derrotam Napoleão, derrotam a França napoleónica e em 1815 fazem este congresso, o chamado Congresso de Viena, para definir o que é que vai ser o mundo, ou a Europa e por arrastamento o mundo a seguir, quer dizer, como é que deve ser as relações entre as potências. E esse é o tema da tese de doutoramento de Kissinger. Portanto, ele no princípio dos anos 50 escreve uma tese de doutoramento muito grande, quase 100 e tal páginas, sobre este mundo pós-napoleónico. A que ele chama um mundo restaurado. E foca em duas personagens, que é o chanceler austríaco Metternich e o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Castlereagh. Quer dizer, e ele torna os modelos do que é que deve ser um estadista. Isto é, para ele, estes personagens, e sobretudo Metternich, é o que deve ser um estadista. Quer dizer, este chanceler austríaco, Metternich, dirige a política do Império dos Habsburgos entre 1809 e 1848, portanto, durante quase meio século. Quer dizer, é Metternich que está à frente. Está à frente, e é não considerado só um dos grandes génios da diplomacia. Ele não está à frente da política austríaca, mas quase da política europeia, porque é ele que, digamos, coordena as relações entre as várias potências europeias. E Kissinger vê em Metternich a mesma preocupação dele, que é tentar gerir um mundo de grandes potências rivais e hostis, tentar evitando a guerra entre eles. Metternich queria evitar a guerra a partir de 1815, porque sabe que as guerras trazem revoluções. Era essa a lição do século XVIII. A Revolução Francesa vem em grande parte da intervenção da França na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Portanto, as guerras causam despesas, essas despesas desequilibram os orçamentos dos Estados, esses desequilíbrios orçamentais exigem levantar impostos, levantar impostos provoca resistências internas e temos revoluções. Portanto, Metternich tem na cabeça a ideia de guerra leva à revolução, portanto temos de evitar guerras para não ter revoluções. E Kissinger, obviamente, quer evitar a guerra entre as grandes potências, porque sabe que da guerra isto é, entre os Estados Unidos e a União Soviética, porque sabe da guerra viria à destruição do planeta devido às armas nucleares. Aliás, esse é o tema de um outro livro que ele publica em 1957, que é Armas Nucleares e Política Externa. Portanto, a política externa americana para Kissinger é defender o mundo contra o totalitarismo comunista, mas evitando a guerra, isto é, evitando um confronto nuclear com a União Soviética. E ele vê-se na posição de Kissinger, isto é, criar um sistema que envolva também a União Soviética, onde não haja interesse
por um lado, na guerra, e, por outro lado, onde a União Soviética se contenha e, portanto, acabe o expansionismo soviético e o mundo livre possa ser defendido. Portanto, a solução de Kissinger é muito confiar na arte do estadista. É isto que ele, basicamente, é isto. É esta arte que ele, no caso de Metternich, contrasta com a arte do conquistador, que é a arte de Napoleão, isto é, a arte de impor soluções através da força, esmagando os adversários, e depois também há outra arte, que é a arte, enfim, que não é bem arte, quer dizer, quase uma inabilidade, que é a arte do profeta, que é do czar Alexandre I, do tempo de Metternich, que acredita que na superioridade moral. Portanto, Kissinger não acredita nem na força, isto é, que os Estados Unidos devem impor pela força esta liberdade ao mundo, mas também não acredita pura e simplesmente que a liberdade por si dá aos Estados Unidos uma superioridade moral que lhe permite só através dessa superioridade moral ser respeitado e a ser aceito no mundo. Portanto, a estratégia é uma coisa mais complicada, que é tentar envolver os próprios adversários numa espécie de, apelando aos seus interesses, numa espécie de um sistema que os contenha e que mantenha a liberdade do mundo. E isso é feito através da percepção que o estadista tem das nuances, dos interesses dos adversários, da possibilidade de os trazer para aceitarem alguns princípios consensuais. E, claro, aqui a base desses acordos era precisamente um interesse mútuo em evitar a destruição total, portanto, e evitar a guerra nuclear, evitar esse confronto final entre, como tinha sido na Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial tinha vigorado uma política de confronto final com a Alemanha nazi. Os aliados recusavam-se a negociar com a Alemanha nazi. Não havia qualquer diplomacia com a Alemanha nazi. Quer dizer, a Alemanha nazi, aliás, desde 1942, 43, a única coisa que os aliados querem ouvir da Alemanha nazi é a rendição total. Quer dizer, incondicional, sem condições. Quer dizer, e isto não podia ser a política dos Estados Unidos para com a União Soviética nem com a China. A partir de 1900, nem com a China. Quer dizer, não podia ser essa política. Quer dizer, e, portanto, tem de ser um outro tipo de política. E, portanto, aquilo que Kissinger faz é esta política constante de equilibrar umas coisas com as outras. Por exemplo, sim, no caso do Vietnã, que é uma das suas principais ocupações, o fim da guerra no Vietnã, em 1970, 71, 72, 73, ele negocia com o Vietnã do Norte e, basicamente, o que ele faz é tentar compensar uma retirada americana do Vietnã com um entendimento com a China de maneira a impedir que a retirada americana leve à queda dos dominós, que era o grande medo das administrações americanas nos anos 60. Portanto, a ideia de que a partir do momento em que a China está aliada com os Estados Unidos e, portanto, limita também a influência soviética, já não há razões para os americanos continuarem a defender o Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte, portanto pode-se deixar cair o Vietnã do Sul sem isso ter grandes consequências. Portanto, dentro do sistema foi possível fazer uma economia de força para obter o resultado que se estava a tentar obter através do esforço militar nos anos 60. Agora, claro, como Kissinger dizia, este estadista com que ele se identifica seria sempre detestado por aqueles que querem, como ele diz, a imortalidade, isto é, a glória da imposição pela força, isto é, de um grande triunfo militar no Vietnã, e também será sempre detestado por aqueles que preferem, como ele diz, a universalidade, isto é, a solução profética de todos os problemas. Portanto, o estadista não quer resolver todos os problemas, não quer necessariamente impor-se pela força, joga com todos os elementos que tem. No caso do Vietnã, portanto, o Kissinger jogou com o facto de ter percebido que a China estava-se a afastar da União Soviética e podia jogar com a China para limitar a influência soviética. Daí a sua fama de cínico e de jogador. Exatamente, quer dizer, portanto, isso cria-lhe essa... Portanto, ele é visto, quer dizer, por
uns acham que ele perdeu no Vietnã, outros acham que ele fez concessões a mais, outros, pelo contrário, acham que ele, apesar de tudo, no Vietnã ainda fez coisas piores. Portanto, ele é acusado de ter recorrido à força e de não ter recorrido à força, e precisamente o segredo dele é recorrer à força e não recorrer à força conforme as circunstâncias o entender. Há uma coisa fundamental... Bom, também é um jogo tão sensível que o seu papel se tornava ainda mais importante. Era, não é? exatamente. Claro, era tinha o nariz certo. Não, é como ele diz naquela famosa entrevista de 1972, que é um grande embaraço para ele, a Oriana Fallaci, quer dizer, quando ele diz, eu faço isto tudo sozinho. Isto é sozinho, eu sou o cowboy, como ele diz, sou o cowboy solitário, quer dizer, que resolve os problemas. Estou sozinho, quer dizer, ele portanto, não acredita na... Isto é, ele acredita na diplomacia, mas curiosamente não acredita nos diplomatas, curiosamente. Isto é, não acredita nos serviços de diplomacia, porque ele acha que aquilo é tudo gente rotineira, etc., que não sabe. Portanto, é ele sozinho que faz. E com Richard Nixon tinha um parceiro para isso, porque Nixon também era um solitário, e portanto eles os dois entendiam-se a esse nível. Mas ele viveu numa época complexa, dirias que apesar de tudo, quando somas essa parte da sua vida, não é? A parte em que ele teve mesmo as mãos na massa, o resultado é positivo? Bem, ele diria que sim, quer dizer, porquê? Porque, e aí é uma coisa, é muito importante ler o livro, aliás, o livro de Kissinger sobre o Congresso de Viena e sobre Metternich é um ótimo livro de história, é um excelente livro de história, e é muito importante para compreender o Kissinger, quer dizer, para compreender a visão dele do mundo. Ele diz uma coisa muito importante, ele diz que o sistema de Metternich fazia sentido porque Metternich tinha a consciência da extrema fraqueza da Áustria. Portanto, ele construiu aquele sistema de relação e de equilíbrios e da balança do poder na Europa para esconder a fraqueza da Áustria. E o Kissinger faz uma coisa completamente diferente. Ele constrói um sistema de equilíbrios, isto é, os tratados e as negociações com a União Soviética, as negociações com a China, enfim, todas as suas atividades diplomáticas para... Ele esconde uma outra coisa. Ele esconde a crescente força dos Estados Unidos. Quer dizer, isto é, ele quer criar um sistema de equilíbrio de forças, enquanto Metternich era para, digamos, prolongar a influência da Áustria, mesmo não tendo a Áustria já a influência, não tendo força para justificar essa influência. No caso dos Estados Unidos é completamente diferente. Quer dizer, o que ele está a fazer é criar um sistema em que os outros Estados, as outras potências, entram neste balanço, neste equilíbrio de forças, mas de facto para esconder o crescente desequilíbrio a favor dos Estados Unidos. E, portanto, digamos que ele dirá, o sistema que ele tentou construir é aquele que permite aos Estados Unidos vencer, digamos, entre aspas, vencer a Guerra Fria nos anos 80, no sentido em que nem a China, primeiro, nem a União Soviética depois, tinham meios para, em confronto com os Estados Unidos, manterem a sua força. A China percebe isso no fim dos anos 70 e integra-se quase no mundo de livre comércio americano, e a União Soviética, a partir de Gorbachev, a partir da direção da União Soviética por Gorbachev a partir de 1985, também percebe que não tem meios para competir com os Estados Unidos. Portanto, dir-se aquilo que diria de o que é que Kissinger fez. Kissinger criou este sistema, ou ajudou a cultivar este sistema, em que os chineses, os soviéticos estão ali em conversações constantes, a détente, como se dizia, conversações constantes com os americanos para manterem as suas posições relativas, mas esse status quo, quer dizer, esse balanço, só interessava aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam a ficar cada vez mais fortes. Olha, mas em Portugal... A grande questão era saber se Kissinger nos anos 70 tinha mesmo a certeza absoluta que os Estados Unidos iam ficar cada vez mais fortes, mas isso é outra questão. Mas no caso português, só para terminarmos, a matemática de Kissinger, apesar de tudo, falhou, não é? A calculadora não funcionou bem, porque ele tinha a tese quase da vacina, não é? Porque vamos lá ver, Kissinger não deu importância nenhuma a Portugal. Essa é a primeira coisa. Quer dizer, a grande preocupação de Kissinger em 1974... Sim, só para enquadrar, ele era Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou seja, Secretary of State, durante a Revolução, durante a Revolução, e tudo aquilo que se seguiu, e, portanto, a presidência de Gerald Ford, e o Secretary of State é Henry Kissinger. A preocupação dele não era Portugal, era a França e a Itália, onde os partidos comunistas francês e italiano tinham uma importância enorme, já falámos aqui várias vezes disso, importância eleitoral, importância cultural também, e esses partidos comunistas nos anos 70 estavam os dois a adotar atitudes que lhe permitissem voltar aos governos
desses países, da Itália e da França, como tinham estado no fim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, estavam a dizer que admitiam a democracia, estavam-se a distanciar da União Soviética, estavam a dizer, bem, aqui estamos... Era o chamado eurocomunismo, certo. Quer dizer, o comunismo da Europa Ocidental. E Kissinger não acreditava nisso? Kissinger não acreditava absolutamente em nada nesse eurocomunismo, via aquilo como uma farsa, quer dizer, para introduzir outra vez os partidos comunistas em governos da NATO, em governos da NATO. Portanto, achava aquilo uma coisa perigosíssima, mas percebia que no contexto da Europa Ocidental, que é um contexto de grande instabilidade política, de inflação, greves, terrorismo de extrema-esquerda, houvesse forças conservadoras, forças de direita, em meados da década de 70, que estivessem a olhar para os comunistas e dissessem, bem, era bom a gente reforçar-se com os comunistas para maior estabilidade. Aliás, é a lógica em Portugal. Isto é, a lógica em Portugal, ao 25 de abril de 1974, a ditadura salazarista é derrubada e as novas autoridades, a começar pelo general Spínola, veem o Partido Comunista Português como uma força que eles podem, digamos, recrutar e enquadrar para impedir um descalabro de greves, de agitação de extrema-esquerda, etc. Isto é, há na Europa, e esse é talvez o risco maior, forças à direita que estão disponíveis para aceitar compromissos com os comunistas. E, portanto, isso para Kissinger também era horrível. Não acreditava nisso. O que é que convinha a Kissinger em 1974-75? Era que acontecesse qualquer coisa que mostrasse que os partidos comunistas não são aceitáveis. E temos Portugal. E aí é que Portugal, de repente, torna-se interessante. Porque aqui era o caso em que Spínola e sociais-democratas como Mário Soares tinham aceitado um partido comunista no governo, um partido comunista no governo de um país da NATO. Sim. Um partido que se dizia fiel à União Soviética, mas também dizia que respeitava a democracia, que respeitava eleições, etc. E o que é que acontece? O que acontece era aquilo que Kissinger tinha, digamos, previsto. É que o Partido Comunista Português, mal tem um pé no governo, começa a infiltrar o Estado e a tentar tomar o poder. Certo. E, portanto, digamos que Álvaro Cunhal torna-se o líder do Partido Comunista Português, torna-se o principal aliado de Kissinger para provar aos outros europeus que os comunistas são sempre comunistas. Eurocomunistas ou não eurocomunistas, não se pode confiar nos daí comunistas. A tese da vacina, que daí dizer, a tese que olhem para Portugal e não tenham portanto, ideias em França e Itália. É quase uma atitude que às vezes foi identificada, penso que talvez não totalmente, não corretamente, com a ideia de que vamos deixar cair isto das mãos dos comunistas, que é para toda a Europa ver o que é que acontece a um país quando os comunistas tomam o poder. E aquelas conversas, a anedota da conversa entre Henry Kissinger e Mário Soares, quando Mário Soares lhe diz, não, mas eu vou resistir aos comunistas, não me vai acontecer o que aconteceu ao líder social-democrata russo em 1917, que é Kerensky, que não conseguiu resistir a Lenin, portanto eu não vou ser Kerensky. E Kissinger tinha dito, bem, mas Kerensky também não queria ser Kerensky, quer dizer, e foi, quer dizer, portanto, bem, isto mostra também uma limitação de Kissinger, que já era também a de Metternich, que era, Kissinger vê o grande panorama, the big picture, digamos, a relação de forças, mas às vezes esquece o local, quer dizer, a vontade das pessoas num país. Quer dizer, e que no caso de Portugal, em 1975, os portugueses não estavam dispostos a ser vacinas, quer dizer, não queriam ser a vacina de Kissinger, quer dizer. Foi isso que compreendeu o embaixador americano Frank Carlucci quando chegou aqui, percebeu que havia aqui forças, a igreja, uma sociedade de consumo que já se estava a desenvolver desde os anos 60 e que era incompatível com aquilo que as pessoas identificavam com o sistema soviético. E, portanto, Portugal não era, ao contrário do que dizia a esquerda académica, um país do terceiro mundo destinado a passar por uma ditadura militar progressista, mas era um país já meio integrado na Europa Ocidental, em que a maioria das pessoas aspirava a viver como na Europa Ocidental, onde a Igreja ainda tinha uma grande influência, e onde o Partido Comunista era minúsculo, 12% nas eleições de abril de 1975, e, portanto, sim, era um país onde era possível resistir ao comunismo, e onde se resistiu ao comunismo, enfim, obviamente, Kissinger depois declarou-se muito satisfeito com isso também, mas provavelmente ao princípio não estava a ver bem o que é que estava a tentar usar como vacina. Não era uma vacina, era uma resistência. De qualquer maneira, o efeito
que o caso português tem é grande no resto da Europa, nos governos sociais-democratas e socialistas, que de facto ficam mesmo desconfiados do Partido Comunista, dos partidos comunistas, por causa do comportamento do Partido Comunista Português.